Eu sou Rosângela, canal Rosângela Gomes Tricô. Eu tô fazendo essa blusa, né, pro canal. Hoje eu vou, nesse vídeo, eu vou estar mostrando como é que eu fiz a trança, esse ponto, o trabalho dela. Lembrando que eu fiz a cava raglan, só que eu fiz com o mate diferenciado. Então aqui eu já coloquei uma manga. Então, uma manga já está colocada, vocês veem que deu um caimento muito legal na peça, ficou muito bonito o acabamento. As costas também ficou, né, bem bacana. Agora, a gente vai fazer a outra manga, porque com a outra manga eu consigo mostrar o ponto que eu usei e a cava, e até explicar o decote através da manga. Então, acompanhe o vídeo, que é o passo a passo, então, finalizando aí essa peça. Então, eu vou começar mostrando tudo que eu fiz na peça através dessa manga aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem na peça, é só deixar nos comentários que a gente responde ou abre um outro vídeo e resolve de alguma forma aí a dúvida. Aqui tá assim meio tortinho, porque, claro, né? Tem uma manga pesando e a outra tá faltando. Mas depois colocar a outra manga ali, aí vai ficar tudo certinho na peça, tudo ok. Aqui, esse decote eu vou dar duas opções, que é deixar do jeito que tá, com esse desenho. Eu gostei, eu já deixaria assim. Mas como algumas pessoas me perguntaram como é que coloca o ponto para fazer o acabamento do decote, então eu vou mostrar também a versão com acabamento. Então vamos agora então seguir para o vídeo mostrando tudo como foi feita essa peça. Por gentileza, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Para essa peça eu usei a agulha número 5 e o fio de tez 500. Eu sempre coloco a minha malha dessa forma, dou uma passada aqui nos dois dedos e puxo. Eu peço a Deus, então, permissão para mais esse vídeo. Peço a bênção das minhas mãos, da minha voz, para que eu consiga, então, transmitir um bom trabalho, abençoado por Deus. Bom, naquela blusa eu coloquei frente e costa 80 pontos. E na manga eu coloquei 35. E fiz 10 carreiras de barra. Então, eu vou fazer aqui as minhas 10 carreiras de barra e retorno já começando, então, aquele ponto. Como é que foi feito aquele ponto? Bom, mostrando mais um pouco, então, da manga, eu fiz as carreiras aqui, 7 carreiras de barra, todas as peças eu fiz 7 carreiras de barra. Vou mostrar aqui como é que eu faço o aumento. Então, eu fiz um tricô, não tirei o fio, passo para trás, faço um meia. Então, eu faço um tricô e um meia dentro do primeiro ponto. E vou seguir essa carreira fazendo toda em tricô. Então, eu fiz a carreira de tricô, no último ponto, eu faço novamente um tricô e um meia, fazendo o aumento. Agora, eu vou fazer 4 carreiras. Na quarta carreira, eu vou fazer mais 3, eu vou vir para mostrar o ponto como que eu fiz. E esse aumento aqui, eu fiz de 10 na 10ª carreira. Então, eu fiz na 10ª, 20ª, 30ª, sempre que completava aí de 10 em 10,
eu fazia um aumento desse na cava. Feitas as 4 carreiras, agora eu vou fazer um cálculo aqui de matemática. Então, eu coloquei aqui nessa peça, aqui tá a costura, então eu coloquei uma trança, 2, 3. Coloquei 3 tranças. Então, para fazer essas 3 tranças, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 tricôs para encaixar as 3 tranças. Aqui na frente, eu coloquei um número maior de pontos. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu encaixei também, eu encaixei 4 tranças aqui no meio. Então, de acordo com a quantidade de tranças, você vai fazer o cálculo, porque você vai colocar, eu preciso de 4 pontos para fazer a trança. Então, aqui no caso, foram 12 pontos para a trança, e o que sobrou, eu distribuo no meio. Aqui na manga também, a mesma coisa, eu queria 3 tranças, então, eu coloquei... eu fiz o cálculo aqui, deu 5, 5 e as 3 tranças aqui, porque eu precisava de 12 pontos. Aliás, na frente eu precisava de... Aqui eu precisava de 12 e na frente 16 pontos. Eu falei a matemática errada aí. Então, agora eu vou distribuir, né? 5 pontos. Eu vou começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, faço a trança, 5, faço a trança. Aí é de acordo com o número de pontos que você colocou, porque essa aqui é uma blusa P, então se de repente você colocou 8 pontos aqui, ou você vai aumentar o número da trança ou o número dos cordões em tricô. Então, aí tem que ver o cálculo que você fez. Então, eu falei que vão ser 4 carreiras, eu fiz um aumentinho aqui e aqui, peguei a peça para mostrar, então eu vou fazer essa divisão então agora encaixando a trança, porque eu faço o cordão de tricô de um lado e do outro nessa peça. Eu não fiz um lado meio e outro tricô. Então eu faço os cordões em tricô. Vai ser tricô de um lado e tricô do outro. Eu vou explicar bem explicado, porque algumas pessoas aí do canal falaram que são iniciante. Então, tem que passar assim, bem detalhado. Então, 2, 4, 5. 5 tricô. 1, 2, 3, 4. Meia. Esse meia aqui é o que eu vou usar para trança. E 5 tricô. Então, eu vou fazer a distribuição, faço 4 carreiras. Quando tiver 4 cordões aqui na frente, eu já começo a trançar. Então, ele é trançado de 4 em 4 carreiras. Aliás, quando tiver 2 cordões aqui, eu começo a trançar, porque eu preciso de 4 carreiras desse ponto meia. Como eu tô fazendo cordões de tricô nessa peça, então o lado do avesso vai ser inteirinho em tricô. Então, eu já explicando aqui, então, que aqui essa trança vai ficar o meio aqui, então, desse lado vai ser tricô. E aqui são cordões de tricô, então, o lado do avesso da peça inteira é em tricô. Bom, agora é a hora de aprender o ponto. Aproximar bastante a câmera. Eu vou fazer a borda. É um pontinho fácil de fazer, o único cuidado que vai ter que ter é para não perder o pontinho. Então, eu vou, assim, dar 2 opções. Eu tô aqui com a agulha auxiliar. Se você achar que você vai perder o ponto, você põe na agulha auxiliar. Então, você vai jogar um ponto para trás. Vai fazer o meia. Como a minha agulha auxiliar, ela já é uma agulha mesmo, então dela mesmo eu já faço o outro meia. Então, o primeiro eu sempre vou jogar para frente. E o segundo eu sempre vou jogar... Aliás, o primeiro eu sempre vou jogar para trás. E o segundo eu sempre vou jogar para frente. Eu inverti, desculpa.
mas eu vou fazer mais vezes aí para não ficar dúvida. Então, é só isso, esse ponto. Eu vou cruzar de 4 em 4 carreiras, um pontinho, né? O primeiro eu jogo para trás, o segundo para frente. Então, é só isso aqui. Como é que eu fiz a minha peça toda? Eu vou mostrar agora como é que eu fiz, que eu não usei o... Por ser só um pontinho, então eu não usei agulha auxiliar, não. Então, eu tirei o ponto aqui. Eu passei os 2 pontos para essa agulha. Vim com esse daqui, joguei para trás, vim com esse, joguei para frente. Faço os 2 meias. 1, 2. Passei os 2 aqui, esse aqui vai para frente. Então, eu pego ele aqui. Então, o único cuidado, como eu dizia, é não perder esse pontinho aqui. Deixar cair ponto, porque senão vai dar buraco. Então, não pode deixar desfazer o ponto. Tem gente que tem o ponto muito apertado, então fica mais difícil. Se trabalhar na linha. Na lã até que é difícil desmanchar o ponto. Aí eu faço os pontos dos cordões. Então, aqui é uma trança normal, né? Uma trança comum. Eu vou pegar esse ponto, jogar para trás, esse jogar para frente. Aí, a forma que você vai fazer isso pode ser com agulha auxiliar, pode ser que nem agora que eu fiz com a mão. A forma que você vai fazer não importa. O importante é que vai esse primeiro ponto da trança para trás e o segundo para frente. Agora, aqui é o contrário. Esse vem para frente, esse vem para trás. Formei a trança. Qualquer dúvida, em qualquer peça minha, em qualquer coisa, é só deixar nos comentários que eu abro um vídeo mostrando aí como é que faz. Então, olha, fica essa trancinha aqui. Ele fica trançado mesmo. O primeiro vem para frente, o segundo para trás. Então, é essa trança bem simplesinha nos cordões. E eu fiz ela sempre quando tinha 2 cordões, eu tranço. Então, é essa trança. Bom, eu já tô na 10ª carreira aqui. Eu já faço o aumento. E eu vou mostrar nessa carreira aqui só um pouquinho mais de como que foi trançado. Aproveitar que eu já, para não parar a gravação, vou mostrar aqui mais uma vez como é que é a trança aqui. Então, eu pego os 2 pontos, eu vou jogar esse para trás, esse daqui ficou para frente. Aí, eu passo e volto, com cuidado para não perder o ponto da carreira anterior, porque senão dá buraco. Então, o único cuidado é não perder. Se quiser usar agulha auxiliar, usa. Eu não usei não, porque é prática, né? Mas, se sentir mais confortável com a agulha com auxílio, também dá certo. Pego esse daqui agora, ele vem para frente e o quarto para trás. Então, eu vou cruzar dessa forma durante toda a peça. Aí vai formando esse trabalho aqui. Então, o ponto é esse. Como eu falei, qualquer dúvida é só deixar na descrição. E aqui eu vou aumentar de 10 em 10 carreiras. Só quis mostrar mais uma vez aqui o aumento e como que é a trança. Agora, eu vou crescer a peça para mostrar a cava raglan. Eu cheguei na minha medida aqui, eu fiz, como eu já expliquei, eu pego uma peça, que nem essa aqui é tamanho P, eu peguei uma blusa P e vou medindo. Então, eu não vou passar centímetros, porque cada pessoa tem um tamanho de braço. Então, você vai pegar uma peça que fica boa, do tamanho que você quer fazer, e vai medindo nela. E eu fiz, então, cheguei aqui já no tamanho certo, que já deu a minha medida,
eu vou começar a mostrar como que eu faço essa cava raglan. Ela é bem simples, né? Eu fiz de uma forma bem simplificada. Então, eu tô aqui do lado do avesso. Eu só fiz isso aqui, peguei 2 pontos juntos. O lado do avesso é todo tricô, então eu sigo fazendo tricô por toda a peça, por toda a carreira. Bom, cheguei aqui nos 2 últimos pontos, eu peguei os 2 últimos pontos juntos, já tô do lado direito, né, do lado do trabalho do ponto, agora eu vou seguir o desenho do ponto. Então, eu vou seguir aqui fazendo tricô, o meia na trança. Todo lado do avesso, eu pego 2 pontos no início e 2 pontos no final. Então, essa é a mudança na minha cava raglan simples. Vou mostrar um pouco a parte aqui do desenho quando chega a cava. Então, aqui, ele tá faltando somente 2 pontos para chegar na trança. Então, eu vou fazer aqui, vou diminuir os 2 pontos, depois chega a hora de cruzar. Cheguei aqui no desenho, então, geralmente eu faço minhas diminuições de cava, decote, tudo do lado do avesso. Então, eu pego 2 pontos e sigo fazendo normalmente, porque esse aqui é o lado do avesso. Aí, nós vamos ver como é que vai ficar o desenho do lado direito. Chegando, então, no desenho, eu fiz a diminuição do lado do avesso. Aqui, eu fiquei com o de borda e os 4 da trança, então dá para trançar ainda normal. Então, eu vou fazer a minha trança aqui, normalmente, né? Vou fazer ela mais uma vez aqui. Se caso alguém ficou ainda com dúvida, dá para tirar ainda aqui. Então, fiz um tricô, que ainda é o da borda. Aqui, eu já jogo o fio para trás, né? Porque é todo em meia. Pego um, jogo para trás e o segundo para frente, cruzando aqui. Fiz esse cruzamento, eu venho no da frente, nos 2, agora esse vem para frente, esse vai para trás, formando então, o primeiro eu jogo o ponto para trás e o outro eu jogo para frente, para formar o desenho. Agora, eu vou terminar a carreira e ver a próxima se vai dar para fazer ainda a trança ou não. Já fiz as 4 carreiras, né, para completar a trança. Aqui eu peguei aqui, olha, os 2 pontinhos juntos, acho que dá para ver bem aí, do lado do avesso. Aqui eu faço o tricô, eu sempre vou fazer o tricô na borda para seguir o desenho da cava. Ficaram 2 pontos, eu vou trançar esse ponto. Então, eu vou jogar ele para frente e vou fazer ele trançado. Então, vai ficar o meio desenho agora, nessa cava. Uma outra coisa dessa parte aqui da manga é porque eu tenho que ir medindo a manga. A manga, ela tem que terminar com, no máximo ali, 4 pontos, porque senão, na hora de costurar, dá defeito na peça. Então, a única peça que a cava, eu tenho que olhar na cava raglan, é a manga. Se eu ver que vai terminar com muito ponto, então eu vou começar a diminuir 3 pontos. No caso, eu marquei, na hora que eu chegasse nesse ponto aqui, eu ia começar a diminuir com 3. Porque tudo que eu faço numa manga, eu anoto para fazer a outra igual e não dar defeito na peça. Então, eu fiz a minha marcação, que quando eu tivesse nessa altura aqui, dessa trança, eu já começaria na próxima carreira a diminuir 3 pontos. Então, a cava tá ficando assim, e a gente vai ver ali na peça depois, na hora da costura, que fica bem certinha na peça. Finalizada a cava,
Eu gosto dessa cava raglan, gostei dessa forma simplificada, né, de fazer. Eu tenho um vídeo dela aí com o desenho, mas eu gostei dela sem o desenho. Porque a outra vem com uma fileirinha aqui de ponto meio, e essa aqui, ela seguiu o ponto. Então, ficou bonito aqui, olha, as trancinhas aqui, deu um acabamento bem bacana aqui na diminuição dela. Então, eu vou costurar agora essa peça e vou mostrar a blusa completa. Então, cava costurada, tudo certinho, o desenho ficou igual de um lado e do outro. O decote também, né? Eu vim formando o mesmo desenho nos dois lados. O decote é a mesma diminuição da manga, do mesmo jeito que fiz a manga. Aí eu venho, divido no meio, metade eu vou fazer e vou colocar o outro na espera. Depois eu volto, amarro no meio e sigo o outro lado. Nesse caso, eu tive o cuidado, né, para amarrar, olhando bem, por causa dos cordões aqui. Se eu amarrasse deste lado aqui, ele ia dar um defeito nos cordões de tricô. Então, eu vim nessa carreira, parei aqui, eu tinha que amarrar aqui para seguir para outra lateral. Então, ficou dessa forma. Essa blusa aqui, eu gostei do acabamento que ela deu. Eu não colocaria mais acabamento aqui. Eu pararia ela aqui, desse jeito. Só que me pediram para fazer, como é que eu pego direitinho para montar o decote aqui. Então, eu vou dar vou pegar e vou mostrar como é que faz a parte aqui, então, do decote. Eu vou usar agulha circular, só que eu não vou circular. Eu vou fazer para dar uma costurinha do lado. Quem tiver agulha circular, quiser circular, tudo bem. Se não quiser, tem essa outra opção. Então, eu pego aqui, então aqui é o meio, ainda tá com o nó, não tá preso aqui por causa da divisão. Eu venho aqui nesses nozinhos aqui, ó, nessas laçadinhas, e vou prendendo. Eu tomo cuidado para pegar somente um fio, então aqui eu dou essa laçada, e aonde é o tricô, eu pego a voltinha do tricô. Então, eu vou pegando assim, com cuidado para não pular nenhum ponto, eu faço a volta toda da peça, pegando esses nozinhos aqui. A voltinha e esse nozinho. Então, eu vou pegar toda essa volta dessa forma e começo o ponto barra. Se quiser fazer na agulha circular e circular, tudo bem. Se não, pode fazer numa agulha reta mesmo, aí põe uma costura, né? Separa aí os dois laterais e faz uma costura. Então, é assim que pega. Fiz 4 carreiras, não vou fazer muito grande aqui não. Agora, eu vou arrematar. Eu faço um tricô, 2 tricô e passo por cima. Eu falei que ia fazer sem ser circulando, para ficar uma costura, mas eu acabei fazendo na agulha circular. Então, eu faço um tricô, eu faço dessa forma para ficar um pouquinho de elasticidade, né? Para não ficar... Então, para passar bem no pescoço, né? Então, é assim que eu vou arrematar toda a peça. Faço um tricô, passo o ponto por cima e vai ficando o arremate pronto ali já. Um tricô, passo por cima. Acho que não deu para ver por causa do fio aqui. Aí, olha, já tá ficando e ele fica meio flexível dessa forma. Então, vou terminar, colocar no manequim e mostrar a peça pronta. Peça finalizada,
as mangas prontas. Então aqui eu falei que ia fazer a correção natural aqui da peça, porque parecia que uma estava diferente da outra, mas é porque no início do vídeo uma tinha manga e a outra não. O decote aqui ficou o V, ficou certo. Geralmente eu testo na minha cabeça. Esse aqui ele é tamanho P, para mim seria o tamanho M. Então, mas no caso aqui, eu sempre passo na minha cabeça para ver, passou pela minha cabeça, vai passar em qualquer cabeça. Então, deu tudo certo, a peça finalizada, a cava raglan deu um caimento muito bom, é porque como esse manequim não tem o braço, né? Então, mas olha que bonita que ficou. Aqui eu acabei com pouco ponto, né, para não franzir. Então, ficou dessa forma a peça, ficou bem legal, ficou bem bonita. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição que eu respondo. E fiquem com Deus e, por gentileza, se chegou até aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo!